Olá, pessoal. A última aula os slides lá, a aula discutia um pouco a questão dos sistemas operacionais, introdução, mas a ideia era chegar na questão dos sistemas operacionais de rede e os sistemas operacionais distribuídos, né? Inicialmente, quando surgiu os sistemas operacionais distribuídos, a ideia que se tinha era, eu vou ter um sistema operacional realmente distribuído. Então, a ideia era essa, né? Eu ter um sistema operacional distribuído. Mas aí, quando o pessoal tentou projetar esse sistema operacional distribuído, que é aquela tabela que a gente conseguiu ver na aula passada, é uma tabela retirada do livro do Turnbull, de sistemas distribuídos, o pessoal observou que não era possível. O computador tinha que ser completamente homogêneo para funcionar da forma como eles tinham a ideia de fazer um sistema operacional que executasse com kernel distribuído. Então, o que se tinha na época era o sistema operacional de rede, né, que era o tradicional que a gente tem hoje, que se comunica através dos protocolos de transporte, rede, da forma como a gente conhece, passando informações para a camada de aplicação. Bom, então, não era possível fazer aquela, aquela execução de um sistema operacional distribuído, propriamente dito, né? Então, um sistema operacional distribuído não pretende executar tarefas numa coleção de computadores independentes e heterogêneos, não tinha como fazer isso. E o sistema de rede não prevê uma visão única e coerente do sistema. Então, a ideia do sistema operacional distribuído é ter uma visão única e coerente do sistema. Mas com um hardware heterogêneo, como que eu posso fazer isso? Tá? Então, o que é necessário? É necessário eu ter um projeto de uma subcamada no qual consiga ocultar determinadas operações necessárias e fundamentais para a aplicação que está executando na camada de aplicação, de tal forma que eu consiga ter êxito na minha ação, mas eu tenho que estar ciente que essa ação ela não pode ser resolvida pelas camadas que existem hoje, pelos protocolos que existem hoje. Então, a ideia é eu conseguir ter uma heterogeneidade do meu sistema e eu conseguir ocultar questões do tipo localização, abstrações de comunicação, tolerância a falhas. Então, nesses aspectos, eu preciso solucionar esse problema. Eu não tenho esse problema. Então, o que é necessário é criar uma camada, né? O pessoal que trabalha na parte da implementação se deu conta disso. Olha, eu não tenho como tentar executar minha aplicação porque ela não resolve esses problemas. Eu tenho que, para ela resolver, eu vou ter que começar a implementar coisas na minha camada mesmo, na minha aplicação mesmo. E isso é completamente inviável. Eu estar implementando na minha aplicação, outros estar implementando nas suas aplicações. Então a necessidade é de uma camada do meio que a gente chama, né? Que é o middleware. Então essa camada do meio que está entre a camada do transporte e entre a camada de aplicação, a ideia dela é fazer essas simplificações, é fazer a operação de ações que a minha aplicação não consegue fazer padrão e que ela não tem como usar outro serviço senão uma camada implementada por alguém que vá dar suporte a essas comunicações. Então surge o conceito de middleware, né? Hoje a gente tem basicamente a questão do middleware é que eu não tenho, por exemplo, eu não vou baixar um suíte de protocolos que me suportam tudo e qualquer coisa que aqui está meu middleware. O middleware, eles são oferecidos na base de serviços. Tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar uma linguagem de programação, por exemplo, em Java, no qual eu tenho já um suíte com vários protocolos que resolvam alguns problemas para mim e que ele serve o middleware para esse ambiente de programação. Porém, ele não soluciona todos os problemas, vai ter problemas que não vai estar ali, que eu tenho como, por exemplo, utilizar um outro middleware de alguma outra solução, de algum um outro serviço que implementou lá, seja a Oracle, ou algum tipo de, de aplicação que vai conseguir fazer isso. Então, eu não tenho uma solução única. Aqui tem todas as minhas soluções. Sinceramente, como eu tenho os meus servidores, tá? Cada serviço que eu tenho é específico para uma determinada função. Então, eu posso comprar, por exemplo, um middleware para fazer a detecção de uma falha num ambiente distribuído. Eu posso fazer uma coisa desse tipo, tá? E ele facilita também, em termos. Eu posso ter duas ideias. A primeira ideia é
eu poder utilizar alguma coisa para facilitar a execução da minha aplicação, como também eu posso usar o middleware para facilitar a própria implementação da minha aplicação, como a gente vai ver dos ambientes que a gente tem que fornecem o middleware para facilitar esse ambiente de implementação. Então, independente disso, todos os middlewares, eles têm que ter uma forma de comunicar com a minha aplicação. Então, da base da comunicação é eu ter um conhecimento da minha interface da aplicação, que a gente chama de API. Então, eu vou ter minha aplicação na camada superior, eu vou ter na camada do meio o meu middleware com as suas funcionalidades, no qual eu não sei como que estão implementadas, porém, eu preciso saber como que eu uso esse middleware. Então, por exemplo, eu posso ter uma API ou uma biblioteca lá que tem uma forma de eu comunicar com ela, eu vou importar algumas funções na minha aplicação, no qual eu posso utilizar lá um send e um receive, conforme o meu middleware implementa. Tá? E esse middleware, muitas vezes, é ele que vai executar, então, coisas para mim que também vão estar, digamos assim, transparente, que é chamar bibliotecas do próprio sistema operacional e executar, por exemplo, a implementação de threads, a implementação de protocolo de transporte e coisas desse tipo. A derivação dessa minha aplicação vai ser que eu tenho um middleware de um lado e eu vou ter este mesmo middleware do outro, porque de um lado eu vou fazer a serialização dos dados, que é eu montar esse pacote para ser transmitido. E do outro lado eu vou ter como deserializar esses pacotes. Então o middleware tem que ser o mesmo. Tá? Então esse é um requisito que ele funcione da mesma forma. Tá? Então o que eu tenho ali que o middleware torna a aplicação distribuída programável. É muito mais fácil de eu programar com esse middleware. E o sistema operacional torna o hardware utilizável, né, usável, como vocês já sabem. Bom, modelos de middlewares, que a gente vai ver alguns modelos, né? Então, basicamente, a gente tem que os sistemas de arquivos distribuídos, eles oferecem a questão da transparência da sua localização dos arquivos, né? Como a gente vai ver alguns exemplos depois. Outras questões que os sistemas distribuídos enfrentaram ao longo do tempo, que ainda estão sendo resolvidas, né? Que a gente vai ver agora conforme os modelos, que é desempenho, escalabilidade, controle de concorrência, que a gente vai ver é uma questão bastante latente e preocupante e difícil de resolver. Tolerância a falhas também não é uma questão simples, mas ela tem que me oferecer isso. A consistência, que é uma visão, quando eu tenho uma visão, cada processo executa uma máquina diferente, mas eu tenho que ter uma consistência da visão desses processos. A heterogeneidade de hardware, tem que trabalhar com isso, né, em software. A segurança é uma questão bastante latente em sistemas distribuídos. Muitas vezes eu estou preocupado com a parte da execução e tolerância a falhas e não propriamente dito na segurança. Tudo isso estão emergindo com o uso e foram ou ainda estão sendo tratadas no aspecto de ambientes de sistemas distribuídos. Dentro dos sistemas distribuídos, a gente vai ver um modelo que a gente chama de RPC, que é o Remote Procedure Call. Né? A gente tem o LPC, ou o IPC, Internal Procedure, ou o Local Procedure Call, né? Que é uma forma de eu me comunicar com processos do meu sistema operacional. Né? Então, quando eu tenho isso, eu vou fazer um IPC, por exemplo. O RPC, então, ele surge com a necessidade de ocultar a comunicação, né, para a aplicação e facilitar a implementação de uma aplicação distribuída. Por quê? A questão é que a passagem de mensagem é uma tarefa complexa. Né? Se você começar a implementar com multithread por exemplo, mesmo uma troca de mensagem via um chat, se você tiver que implementar ele através da passagem de mensagem, considerando os protocolos de comunicação, você vai demorar muito mais do que implementar ele em RPC. Em RPC a gente faz isso numa aula bem rapidinho, tá? Porque ele já vai trazer a multithread para mim e já vai trazer toda a parte de comunicação de baixo nível. Então, ele esconde a troca de mensagens em chamadas de procedimentos remotos. Né? Então, o RPC, como eu falei para vocês, ele é utilizado por diversas aplicações, jogos, né? O próprio sistema de arquivos remoto também faz isso através da ocultação das informações. Então, um middleware, aqui a gente tem um exemplo, tá? É uma questão simples que o RPC faria, no caso, dando exemplo do middleware como um RPC. Tá? Vamos imaginar que eu tenho um processo P e um processo Q. Esse processo P ele precisa fazer uma chamada de um procedimento remoto, que é uma chamada a uma função denominada de calc.
né? Então, esse calc, ele vai calcular, por exemplo, dois valores para mim. Isso é uma função extremamente simples, mas eu poderia pensar numa função no qual ele vai renderizar uma imagem lá extremamente grande para me retornar o resultado em alguma informação futura, né, em algum tempo futuro. Ou algo de um cálculo bastante complexo, né? O que que ele faria? No momento que eu faço essa chamada, a aplicação não sabe o que que é esse calc, né? É um calc para ela não interessa, precisa saber que passar dois parâmetros, né, nessa chamada. E aí o middleware vai interromper a execução e vai fazer completamente transparente para mim essa chamada lá para o meu servidor, lá onde vai estar a implementação do meu calc. Aí lá na implementação do meu calc, vou ter um middleware que vai saber deserializar os dados e vai executar o calc para mim, retornando somente o resultado final. Então eu vou armazenar nesse long A aqui o resultado final do que foi calculado lá num outro processo. Para mim, completamente transparente, não preciso nem saber como que foi feita a implementação desse calc, né? Eu sei que o resultado me apareceu aqui. Então isso facilita bastante a implementação de aplicações remotas, né? Alguns modelos que a gente vai trabalhar também, porque quando a gente vai trabalhar com RPC, a gente vai trabalhar com C, então a gente não vai trabalhar com questão de objetos, tá? A gente vai trabalhar com procedimentos, né? A implementação de procedures. Então, no caso dos de objetos distribuídos, existe um outro modelo de comunicação, ele se comunica através dos objetos. Então, o que que a gente tem hoje? Quando a gente cria um objeto, por exemplo, numa determinada linguagem, pode ser C++ ou Java, algo desse tipo, eu vou criar esse objeto por padrão, ele não é remoto, tá? No momento que eu crio um objeto remoto, eu passo a ter um modelo de middleware distribuído, porque vai ter uma camada que vai tornar ele remoto, vai possibilitar serializar os dados, vai enviar esses dados para o outro lado vai se deserializar e vai fazer a chamada ao objeto correspondente, tá? Então, quando eu declarar esse objeto, ele vai ter um pouquinho, uma sintaxe um pouquinho diferente, passar a ser um objeto distribuído. Com isso, eu vou ter, entre outras vantagens, a abstração, que é a questão da implementação, que eu não preciso me preocupar, tá? Eu preciso ter somente o conhecimento da interface, como que a interface do outro lado declara aquele objeto, né, que são os métodos no qual eu vou acessar, para eu poder saber o que eu passo por parâmetro, o que eu vou receber de retorno, né? E eu também tenho a questão da localização. Um objeto, por exemplo, eu posso ter objetos distribuídos da maneira no qual eu vou chamar um objeto e esse objeto que está no servidor pode chamar diversos outros objetos que estão localizados em diversos outros servidores. Para mim, essa implementação ela é completamente transparente, tá? Então, a localização física fica completamente transparente, tanto a questão do endereçamento também é transparente, toda essa questão da localização. Então, a questão que eu falei para vocês, também a gente tem a questão dos documentos distribuídos, né? Então, documentos distribuídos a gente pode chamar a questão da própria questão do armazenamento de um banco, de um sistema de arquivos distribuído, né? Esse seria um exemplo, que também está trabalhando via RPC. Mas o Tenable também traz, inclusive, como exemplos de modelos distribuídos, é a própria questão da internet, que a gente distribui um arquivo lá, esse arquivo pode criar links e links e links, links, por exemplo, pega a última versão do Firefox, quantos outros links estão conectados a ele, né? Então, essa questão de conexões, o Tenable cita como exemplo com um outro modelo de middleware distribuído, no qual eu posso fazer cópias desse arquivo, distribuir mais vezes, ou mesmo fazer ligações desse arquivo. A questão de compatibilidade. Eu falei para vocês que o middleware de um lado tem que ser o mesmo middleware do outro, porque senão não vai funcionar. Porque se for diferente, eu não vou saber como serializar os dados ou deserializar os dados quando encaminhado para o outro lado. Então, na verdade, quando eu executo o middleware, ele precisa ter essa conexão entre as aplicações, precisa garantir que a interface e os protocolos sejam os mesmos, né? Em geral, eu vou trabalhar com o mesmo middleware, então ele vai ter uma interface e os protocolos serão os mesmos, né? Então, para ter essa compatibilidade, eu preciso ter dessa forma. Existem, a gente vai ver depois, alguns middlewares que trabalham com o conhecimento da interface em tempo de execução, tá? Então, não em tempo de compilação, em termos de execução. Aí, nesse caso, eu posso ter uma compatibilidade que vai me dar no momento da execução em tempo real.
Bom, então, trazendo agora para uma questão de rede, né, porque é onde se dá a comunicação no middleware, aqui tem uma pincelada rapidamente, que vocês já têm esse conhecimento. A gente tem um modelo que trabalha com a questão do cliente-servidor, né, no qual eu vou ter o servidor, mesmo que eu esteja executando o middleware, ele vai ter que ser sempre o primeiro a executar, porque ele precisa ficar guardando a conexão, então é sempre o primeiro, e o cliente sempre vai requisitar, né? Aí, os modelos que a gente vai trabalhar, tanto com RPC quanto RMI, vai ser um modelo cliente-servidor, tá? No qual eu posso distribuir a minha aplicação, mas o modelo de comunicação é cliente-servidor, não é peer-to-peer. Tá? Então, essa interação é chamada também de request reply. Tá? Então, como você sabe, quando eu trabalho com uma conexão lá por baixo nível, né, uma questão mais lá da parte da camada de transporte, eu posso fazer uma comunicação sem confirmação, né? Então aquele pacote vai, eu não preciso confirmar, nem a camada, nem o middleware, nada precisa confirmar o recebimento daquela mensagem, tá? No qual, por outro lado, eu posso ter a confirmação do recebimento dessa mensagem. Porém, notem que eu falo a confirmação do recebimento dessa mensagem. Quando eu estou trabalhando com a aplicação distribuída, o que eu preciso garantir não é o recebimento da aplicação, do pacote, é a entrega desse pacote. E entrega é diferente de recebimento. Recebimento é quando o pacote é confirmado, por exemplo, lá pela camada de transporte. Então o pacote foi recebido pelo sistema operacional do outro lado. Então, isso o TCP me garante. Aí eu posso fazer uma pergunta para vocês. Ah, o TCP garante a entrega da mensagem para a aplicação? Verdadeiro ou falso? Perguntei na prova, por exemplo, justifique, né? Não, ele não consegue garantir a entrega, ele só consegue garantir o recebimento. Porque a entrega, você pode citar o seguinte caso: enviei o pacote lá para aplicação, lá para o outro lado, o outro lado enviou um MAC confirmando aquele pacote, e no momento que ele foi entregar esse pacote lá para o browser, lá para a aplicação, vamos supor um exemplo, ele falhou. Tá? Então, o que acontece? O pacote foi confirmado pela camada de transporte, que foi recebido, mas eu não consigo garantir que ele foi processado pela aplicação. Quem que me garante isso? Uma necessidade de um middleware. Preciso ter um middleware para garantir isso, senão não vou conseguir garantir. Tá? Da mesma forma, o broadcast. Tá? O broadcast a gente sabe que é de um para muitos, ou um para vários. Eu já falei para você, a gente não vai tratar multicast e broadcast de maneira diferente, né? Que o broadcast é de um para muitos e o multicast é de um para vários, no qual eu posso ter vários grupos, né? Então, além de uma rede, e então a questão do broadcast, eu estou generalizando as comunicações, o que me interessa saber é que um destinatário quer enviar um pacote para vários outros clientes, né? Por exemplo, poderia ser várias réplicas querendo sincronizar um pacote, um update de um banco de dados. Se ele quiser fazer isso via um broadcast confiável, por exemplo, eu não consigo fazer. Por quê? Não existe uma maneira de eu fazer um broadcast nas camadas que eu tenho hoje, no modelo que eu tenho hoje de comunicação, que ele seja confiável. Por quê? O broadcast é executado única e exclusivamente pelo protocolo UDP. Eu não consigo fazer pelo TCP. Por que eu não consigo fazer pelo TCP? Porque não teria nenhuma forma de eu conseguir fazer essa comunicação, porque o broadcast, a ideia é eu encaminhar um pacote que vai ser replicado em vários outros. E aí, quando eu trabalho com TCP, o TCP, por exemplo, pode negociar a janela deslizante, vai negociar a entrega do pacote, a confirmação, a ordem, né? E eu não tenho digamos assim, essa necessidade quando eu quero trabalhar com um broadcast que não precisa ser confiável. Então, por geral, ele não é confiável. Se eu quiser que ele seja confiável, novamente, eu vou ter que adicionar uma camada do meio, porque eu não tenho como fazer isso, porque o protocolo DP não vai me confirmar os pacotes. Tá? E como eu falei para vocês, se vocês quiserem, por exemplo, encaminhar um pacote UDP em broadcast que ele seja muito grande, ele não vai conseguir encaminhar porque ele não negocia o tamanho do pacote com todo mundo, né? Se eu vou trabalhar com TCP, ele consegue, porque ele faz ponto a ponto. Aí ele vai negociar o tamanho do pacote, se for o caso. Né? Então, se você quiser fazer, por exemplo, um ping maior que 1.500 lá para vários em broadcast, vocês vão ver que ele vai dar too large, né? Muito grande o pacote, ele não vai conseguir fazer o ping em broadcast. Ah, então,
No modelo cliente-servidor, o Tenable distribui os dados, as camadas, digamos assim, em 3 níveis, tá? No qual eu vou ter uma camada que chama de interface, que é a interface com o usuário, a comunicação com o usuário. Eu tenho uma outra camada que é processamento, que é a camada intermediária. E eu tenho a camada de mais baixo nível, que é a camada de dados, tá? São conceitos que você já conhece, extremamente simples, então eu tenho esses 3 conceitos. A ideia que o Tenable quer mostrar é que eu posso distribuir essas camadas, né? Eu posso separar elas, dividir elas. Então, uma divisão simples seria as máquinas clientes possuem somente a interface e o servidor contém o resto, a camada de processamento e de dados, tá? Em geral, tem muito essa abordagem. Mas ele traz uma imagem no qual apresenta, então, as possibilidades de distribuição. No qual eu tenho aqui na minha esquerda, sendo a interface compartilhada já com o meu terminal lá do meu servidor, né? Então seria um modelo de aplicação não usual, né? No qual eu tenho parte da minha interface no cliente, a parte da interface executando no servidor e o resto no servidor, né? Uma computação mais factível seria eu ter somente a interface me mostrando no cliente e a aplicação e a base de dados no servidor, né? Esse modelo, então, são aqueles modelos que a gente utilizava um tempo atrás como terminais burros, né? Uma outra questão, que eu posso também ter a distribuição vertical e horizontal, é eu ter a aplicação parte no cliente e a aplicação parte no servidor. Nesse caso, eu vou ter que o usuário que executa lá como cliente, ele pode startar uma aplicação como cliente e fazer solicitações para o servidor, né? Como a gente sabe das aplicações distribuídas, os exemplos que eu citei para vocês ali, né? E a base de dados também está no servidor. Então, esse é um modelo bastante utilizado, no qual, quando preciso fazer com que as minhas aplicações executem coisas lá, eu faço o próprio servidor encaminhar parte da minha aplicação, executar no cliente, né? Um exemplo são as applet Java, né? O que acontece, por exemplo, por que é interessante eu ter um applet Java? Porque o applet, ele é processado pelo cliente. Então, por exemplo, esses formulários, coisas desse tipo, de verificação se o e-mail está correto, se o CPF está correto, são processamentos que, para o servidor, são processamentos pequenos. Mas imagina agora 1 milhão de clientes fazendo isso. Já esse processamento já se torna maior. Então é muito, muito usual acontecer do servidor mandar esse applet para ser executado no cliente. E o cliente executa e me retorna o resultado final, né? Por que eu faço isso? Eu distribuo a aplicação para os meus clientes processarem, né? Eu tenho também a questão de que eu vou ter a interface do usuário e a aplicação no cliente. Nesse caso, só vou ter a base de dados no servidor, né? Eu tenho alguns modelos em cloud, e hoje a gente utiliza muito nisso também. Cloud, no qual a minha base de dados ela pode estar completamente remota, distribuída, parte no meu computador, parte no servidor também, né? Que é o terceiro caso, né? Quer dizer, que é o quinto caso, o último caso, que é que eu tenho aplicação, eu tenho parte da base de dados comigo, a parte da base de dados está no servidor, tá? Essa divisão que eu tenho, que vocês estão vendo, a divisão vertical, eu posso pensar ela horizontal, no qual eu vou ter uma distribuição maior e o processamento dessas camadas vão melhorar, tá? O que o Tanybook quer dizer com isso? Que essas 3 camadas que eu tenho, dependendo do tempo de execução, o meu resultado final vai ser melhor ou pior, né? O que ele quer dizer é o seguinte, que as camadas elas são dependentes, mesmo que eles estejam executando em locais físicos distintos. Um exemplo, tá? O usuário ele faz a requisição aqui para o servidor e ele vai receber o retorno somente um tempo depois, no qual ele vai aguardar aquele retorno. Esse retorno ele vai ser dependente da camada de aplicação, da camada de processamento e a camada da base de dados. Então, não adianta eu ter, por exemplo, uma base de dados extremamente distribuída e otimizada com execuções rápidas, se a minha aplicação ela é completamente sequencial e não consegue me dar uma paralelização dos dados ou distribuição dos dados de uma maneira que eu tenha um processamento mais rápido.
Então, o tânimo quer dizer o seguinte: eu dependo desses três níveis, tá? Para eu ter uma execução adequada para o meu cliente. E isso, então, eu vou ter que ter um processamento que seja mais adequado para ter a resposta final da maneira hábil, tá? A distribuição vertical, tá? Então, o que eu disse para vocês, com a distribuição vertical, eu vou conseguir pegar aquelas camadas e dividir ele, como eu falei para vocês, como elas estão lá, né? O cliente executar partes, servidor executar partes, né? Forma, e a distribuição horizontal é que vai me dar a questão da distribuição propriamente dita da execução, de uma maneira no qual eu vou conseguir trazer a transparência, a localização, tolerância a falhas, que é onde trabalha mais especificadamente os sistemas distribuídos. Então, os sistemas distribuídos procura trabalhar na questão da distribuição horizontal. Marquem isso, tá? Essa é a questão importante. Bom, então, a aula de hoje era isso, tá? Eu trago para vocês aqui, eu preferi fazer a aula uma videoaula para vocês já fazer uma retomada da aula anterior, trazer alguns conceitos para vocês fazerem uma reflexão sobre a aula. Eu vou colocar para vocês uma atividadezinha simples, só para eu registrar a presença de vocês, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês coloquem lá no portal, tá? Registrem lá as dúvidas que eu respondo quando possível, ok, pessoal? Então, bons estudos aí para vocês, tá? Vou fechar aqui a nossa aula, então. Abraço a todos.